Muitas pessoas pensam que pelo fato de Donald Trump ter dinheiro, ele será um bom governante. Dirigir um país é totalmente diferente de você dirigir uma empresa. Dirigir um país envolve coisas muito mais amplas, questões sociais que, por exemplo, a empresa não se preocupa da mesma maneira. E Trump é conhecido por ter conseguido quebrar empresas dele mesmo, de viver ancorado no Estado, sempre pedindo dinheiro para o Estado ajudando e ele não pagando. Trump sempre foi esperto para usar artifícios para ganhar dinheiro de maneira escusa. Como governante, nós vemos que ele é inábil, que ele vai criar um problemaço para o povo americano. Mas para arrumar artifícios para se beneficiar e beneficiar a sua Trump, aí ele é perigoso. Ninguém está falando sobre isso, mas nós devemos pensar o seguinte: Trump jogou o valor das bolsas lá embaixo. Empresas se desvalorizaram, o valor das ações caiu. Aí ele vai lá para o mercado e fala, agora é a hora de comprar. Ele está dando um toque, que agora é a hora de comprar porque a bolsa está em baixa. Os especuladores vivem disso. Comprar ações em baixa, vender ações em alta, quando elas valem bastante. Me vem a ideia à cabeça. Será que ele não está manipulando a bolsa de valores? Será que ele não está o tempo todo jogando com os investidores? E com informações privilegiadas, ele e seu grupo de empresários, eles podem comprar ações em baixa e vender em alta. Trump estaria então cometendo um crime, porque isso se chama insider trading e pode levar à cadeia por 5 anos Donald Trump. O insider trading ilegal consiste em privilegiar algumas pessoas com informações em detrimento de outras, que vão perder muito dinheiro no mercado. Se ele faz desvalorizarem as empresas estadunidenses e logo em seguida ele suspende suas ações e diz que é o momento de comprar, muitos do seu entorno devem já ter comprado ações à espera de que elas se valorizem e eles lucrem bilhões. E aqueles que vendem por desespero, por falta de informação privilegiada, perderam. Essa cachorrada toda que Trump está fazendo, que parece uma coisa abilolada, parece uma coisa de Bolsonaro que não sabe o que fazer, pode ter por trás uma manipulação de mercado horrenda, escandalosa. E aí, com as pessoas que Trump prejudicou, ele não vai chegar no final do mandato. O que é uma ótima notícia para nós que sabemos o destruto que é a extrema-direita. Esse crime ao mercado financeiro torna as coisas muito suscetíveis de fraudes. As pessoas deixam de confiar no mercado financeiro. Os investidores ficam temendo, muita gente perde dinheiro. O próprio mercado de ações perde credibilidade. Trump não está só destruindo as relações mundiais, ele está destruindo o mercado de capitais por interesse próprio. Lógico que com isso também há o desejo de Trump em acabar com o multilateralismo, porque para eles não é interessante que hajam várias realidades comerciais, que hajam múltiplos mercados de negociação. Não, eles querem criar a dependência aos Estados Unidos, a dependência ao dólar. Agora, em que isso, tudo que ele está fazendo, vai beneficiar os Estados Unidos? Não vemos, não enxergamos. Talvez nem ele, né? Neste instante, eu acabo de ver uma notícia, os Estados Unidos acabam de taxar a China em 125%. Em 125%. E tentou reduzir todas as outras taxações em 10%, dando 90 dias de prazo para que se faça negociação. O que está por detrás disso? É colocar fim ao multilateralismo e tentar fazer as negociações individuais. É o protecionismo elevado às últimas consequências. É preciso que o multilateralismo seja a base da nossa ação. O que nós precisamos é aprimorar a nossa relação. É conversar mais, é tentar ver aonde que a gente pode estabelecer mais acordo comercial, mais acordo político, mais acordo cultural, mais acordo entre nossas universidades. Nos últimos 50 anos, o que valia para o mundo era o fim do protecionismo, era o fortalecimento do livre comércio, era a globalização, era a integração das economias, era o livre trânsito entre o dinheiro e as pessoas. Nós queremos o livre comércio, nós queremos o multilateralismo e nós queremos uma relação civilizada entre o mundo. Porque individualmente nós não somos nada juntos, nós somos muito fortes.
Você não reparou ontem o que o comentarista econômico falou no Jornal Nacional, mas eu vou te alertar e vou te mostrar o que ele falou. Ele estava lá falando que os benefícios do tarifaço para o Brasil, né, as vantagens que o Brasil vai ter e tal. Só que num determinado momento, ele falou que a parte negativa é que o dólar está sempre aumentando. E como o dólar está aumentando em função desse tarifaço aí do trumpicídio, a inflação vai aumentar e aí a taxa de juros, que já está a 15%, vai ter que aumentar, né? Só que ele esqueceu de falar que no mês passado o dólar estava 6,10 e ontem fechou a 5,84. Então aonde que o dólar está aumentando? Me fala. Ele vai ficar martelando na cabeça do povo brasileiro que o dólar está aumentando, o dólar está aumentando, os juros têm que aumentar, mas isso é mentira. Então as pessoas não estão observando esse detalhe. Então outra coisa, que o efeito que isso dá. Tem uma seguidora nossa aqui do perfil que eu nem vou botar o comentário dela aqui para não comprometer ela, mas ela é professora da escola pública e ela falou: Rubens, as crianças lá da escola, as crianças detestam Lula, fala mal do Lula o tempo todo. Então me fala você, por que as crianças estão falando mal do Lula? As crianças. Então isso é muito grave, tá? Isso aí é o quê? É uma lavagem cerebral que começa lá na Rede Globo, dentro das igrejas, né, na cabeça dos pais, e os pais fazem igual o time de futebol, né? A criança fala assim: eu gosto do Flamengo, o outro fala: não, eu gosto do Botafogo. Então a mesma coisa acontece. O governo precisa tomar uma atitude. O presidente Lula, o ministro da Comunicação, precisa resolver isso. Isso daí é muito grave. O que você acha? Fala aí nos comentários. Vocês viram que o Trump está surtado com a China? Com o tarifaço de 125% aos produtos chineses, Trump achou que a China ia se atirar aos seus pés. Só que Xi Jinping disse que não é opção ceder aos Estados Unidos. E Trump voltou atrás aos tarifaços todos, dando um prazo de mais 90 dias, exceto para a China. Vejam o que ele disse. Can you walk us through your thinking about why you decided to put a 90-day pause? Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know? They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions. Enquanto Trump se comporta como um elefante numa mesa de xadrez, bagunçando todo o jogo, os chineses, com aquela paciência tradicional que eles têm, é como se estivessem jogando Go, que é esse jogo que vocês veem ali, um jogo de paciência, de estratégia. E o vice-presidente norte-americano andou chamando os chineses de camponeses, ignorando que a China é uma potência industrial. E teve resposta do ministro das Relações Exteriores da China. 听到这位副总统说出这样无知又缺乏礼貌的话，令人诧异，也感到悲哀。 O que aconteceu foi que realmente a China não se dobrou aos Estados Unidos e Trump ficou surpreso porque ele disse no vídeo que todo mundo está beijando o dele. Efeitos imediatos da China não se dobrar aos Estados Unidos. Um deles que Trump não se deu conta é que a China bloqueou a venda de materiais da subsidiária da Boeing, que produz materiais militares. Logo, os Estados Unidos, aquela potência militar, depende da China para continuar produzindo os seus equipamentos. A outra coisa é que a China está considerando proibir a entrada de filmes norte-americanos na China. Com aquela indústria toda de Hollywood, vai ficar difícil. Um outro efeito também, que vai impactar no turismo aos Estados Unidos, é que a China pediu que os chineses tivessem cuidado ao viajar aos Estados Unidos. Com isso, já estão diminuindo a venda de passagens para os Estados Unidos e o setor de serviços, tipo hotelaria, restaurantes, já estão sentindo o impacto do dragão chinês. Vamos continuar acompanhando essa queda de braço, mas do jeito que Trump tem se comportado e o mundo inteiro dizendo que ele está errado e só ele acha que está certo, tô achando que estamos vendo o declínio do Império Americano. O frouxo americano. Pois é, Bolsonaro, você achou que só o seu capitão era cagão e covarde? Não, o Trump tá se provando um verdadeiro frouxo. Olha só, ele foi cheio de bravata, aplicou tarifa em todo mundo, brigou com a China. O que aconteceu agora? O cara já recuou. Pois é, não aguentou a retaliação da China e o caos econômico criado pela sua bagunça no mercado mundial. E o cara recuou, reduziu tarifas para dezenas de países. E por que isso?
Os bolsominions vão dizer que é estratégia, mas a verdade é a seguinte: vários assessores próximos, ligados direto ao Trump, falaram que ele ficou com medo mesmo por causa da pressão que ele estava sofrendo do mercado financeiro diante das perdas de trilhões que as empresas americanas estavam tendo por conta da sua bagunça. Pois é, até o Elon Musk, que é o principal aliado, alguns diriam até o principal dono do Trump, veio a público para pressionar o Trump para recuar com esse negócio de bagunçar a economia mundial. A verdade é a seguinte: o Trump achou que podia intimidar todo mundo, só que ele descobriu que tem jogadores muito poderosos que estão aí em cena. Principalmente a China. Já falou que não vai recuar em relação a essas ameaças americanas. Pois é, ficou pequeno para os americanos e para esses trumpistas bolsonaristas que achavam que iam mandar no mundo. Agora sim, galerinha, agora a gente começou a entender como é o negócio, como é o jogo do Trump, né? Agora sim. Olha, o Brasil tem uma taxazinha de 10%, né? Aí ele implicou com a China, né? Mas o que é que ele quer na realidade, todo esse jogo dele? Ele quer que o Lula, né, faça uma intermediação entre ele e o Xi Jinping. Olha aqui, ó, Trump é perguntado sobre tarifas ao Brasil e diz se encontraria com o Xi Jinping. Mas aonde é que o Brasil entra nisso? No diálogo, entendeu? O Lulinha, né, vai fazer essa conferência entre o Trump e o Xi Jinping. Rapaz, só ele mesmo, viu? Pra fazer o meio de campo desse aí bem feito, só ele e eu acho que o Ronaldinho Gaúcho. Rapaz, o Trump, se ele fosse mais direto um pouco, já tinha dado pra entender, né? Agora, pra que esse jogo todo? Pra que essa roda toda? Calma que o Lulinho vai ajeitar isso aí. Agora pronto, e o Lulinho vai se encontrar com o Xi Jinping logo logo, entendeu? Aí pronto, vai fazer esse meio de campo, tudo volta ao normal. Agora sim, agora eu entendi. O Trump acaba de arregar pro mundão. Trump pausa taxas extras para outros países e mercados que respondem com alívio, mas aumenta a taxa contra a China. Pois é, rapaziada, depois de pressão, inclusive do Elon Musk, que publicou um Twitter criticando as tarifas, o Trump resolveu pausar por 90 dias muitas tarifas que ele estava impondo contra mais de 70 países. Na afirmação, Trump diz que autorizou uma pausa a países que não retaliaram os Estados Unidos por 90 dias nas tarifas. Entretanto, meu querido, o homem aumentou a tarifa para a China em 125%. Que ele ia regar pro mundo, eu já tinha certeza, porque o cara pode ser doido, mas tem gente que tá cercando o cara, que tá fazendo pressão nele, que tá perdendo muito dinheiro, inclusive as big techs americanas. Agora, ele achou que a China ia arregar, e a China não arregou, e a guerra continua. Agora vamos aguardar a resposta da China sobre essa nova sobretaxa. E o que eu gosto de ver é o sucesso do governo de direita. É isso mesmo. Trump se achou o dono do mundo, taxou todo mundo, colocou tarifas exorbitantes para todos os países e chamou o povo para dançar. Só que o pessoal não entrou na dança dele, não. A China bateu o pé e o resto dos países disseram: beleza, você quer fazer isso aí? A gente faz também. E ontem a gente viu o que aconteceu. Trump teve que arregar, que voltar atrás. Isso só prova uma coisa, que o mundo já não é mais do jeito que a direita, ou até que a esquerda vê. Que os países são mais independentes, que apesar da globalização, existem coisas que são inegociáveis, que é o respeito entre as nações. Fora isso, o grande mestre Elon Musk teve que sair correndo do governo. Afinal, as empresas deles estão quase falindo de tanto prejuízo que estão tendo. Sabe por quê? Por causa do governo de direita do Trump. É isso. Tirem suas conclusões. Ótimo dia, fiquem com Deus. E o Lula que desvalorizou as 7 principais empresas do Brasil depois do tarifaço do Trump. Não tá acreditando não? Eu vou te mostrar aqui nesse gráfico. A primeira empresa perdeu 37,2% de valor de mercado e o nome dela é Tesla. A segunda empresa, Nvidia, perdeu 26,4% de valor de mercado. A terceira empresa, a Alphabet, é assim que pronuncia? Eu acho que eu não sei falar inglês não. Popcorn. Essa empresa aí mesmo perdeu 23,3% de valor de mercado. Mas calma, essas empresas não são brasileiras, essas empresas são americanas. Deputado e Brasil.
Fala sério, o Trump é um grande estrategista mesmo, né? Mas vamos continuar. A Amazon perdeu 20,4% de valor de mercado. Tudo isso por causa do Trump. A Microsoft perdeu 13%, a Apple perdeu 11,7% e a Meta perdeu 12,9% de valor de mercado. Esse Trump é o cara mesmo, né? O cara queria bagunçar o cenário global e conseguiu ferrar todo mundo, inclusive os americanos e as suas principais empresas. Eu fico imaginando se fosse o Lula fazendo uma coisa dessa. Será que nós teríamos deputados com o bonezinho do Trump? Teríamos deputados fazendo discurso com a bandeira dos Estados Unidos atrás? Mas o Trump é um grande estrategista, né? American Force. American Force. Só para destacar, a China resolveu retaliar as taxas que o Trump instaurou de 104%. Ontem, aliás, hoje, né, na China, sei lá, os chineses colocaram 84% de taxas sobre importações de produtos americanos. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O caldo engrossou para o lado dos Estados Unidos. Donald Trump, durante um jantar, debocha de líderes. Eles estão puxando o meu saco. Ficam me ligando o tempo todo, querendo negociar as tarifas. Só que a China foi lá e aplicou 84% de tarifaço nos Estados Unidos. E não foi só isso não, não para por aí não. Vamos aqui para a matéria, galera. Se você gosta do meu trabalho, ó, curte, comenta e compartilha. Já deixa o teu like. Urgente, UEA anuncia a primeira retaliação contra os Estados Unidos. Produtos americanos serão taxados em 25%. A Comissão Europeia adotou medidas retaliatórias de 25% contra os Estados Unidos nesta quarta-feira 9. Após várias semanas de consultas entre os estados e membros, a taxação é uma resposta. Aí vem aqui, galera, sobre aço e alumínio. Uma ampla lista de produtos dos Estados Unidos, incluindo amêndoas, suco de laranja, ave, soja, aço e alumínio, né, galera, fazem parte. E os americanos já correram para o supermercado, né? Estão fazendo compras, estoques, né? Porque tudo nos Estados Unidos vai ficar caro. Além, só lá não, né, galera? Vamos colocar aí. Em vários países, tudo vão subir de preço. E outra coisa, a PF, né, galera, e a PGR foram acionados aí pela AGU para investigar o deputado, né, Gilvan da Federal, pelas falas dele, lamentável, de ontem. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Bom dia, pessoal. Olha, hoje eu vou fazer uma revelação. Desde que eu vi a notícia de que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que ele ia fazer o saneamento, a pavimentação, ia colocar água na comunidade mais pobre aqui do Distrito Federal, lá em Santa Luzia, eu fiquei cismado com essa notícia. Ibanez não gosta de pobre, Ibanez não gosta de povo. Ele nunca foi na Santa Luzia, pessoal. Ele foi, aliás, na campanha. Ele chegou na porta, os seguranças foram na frente, disseram pra ele que era muito perigoso e ele, ó, meteu o pé, foi embora. Eu passei lá uma semana, dormi na Santa Luzia. Quem me contou isso foram os moradores da Santa Luzia. Pois bem, eu fiquei cismado e fui atrás para ver por que Ibanez agora vai urbanizar Santa Luzia. Sabe o que eu descobri, pessoal? O dinheiro é do presidente Lula. Ibanez pegou 80 milhões de reais do PAC para fazer a urbanização de Santa Luzia. Quem está dando dinheiro é o governo federal, é o presidente Lula. E ele anunciou e escondeu isso. Ele escondeu. Ibanez, seja honesto, agradece ao governo federal, agradece ao presidente Lula. Pessoal, ele tentou esconder isso da população de Santa Luzia, mas ele não vai conseguir não. Me aguardem, me aguardem. Pessoal, uma grande quinta-feira para todo mundo, muita luz, muita paz para todo mundo.